Voltando, pessoal. Então, o que aconteceu? Na aula passada, a gente ficou só com um pouquinho faltando de impairment. Terminou até uns 5 minutos antes, proposital, porque esse tema é um pouco chatinho, tem matemática. E o próximo, no finalzinho de impairment, que é a reversão de impairment, tem débito e crédito para mostrar, então precisa ser com certo nível de calma. Aí eu começo provisão, que é um tema curto, tá? E aí eu espero, não sei se vai ter tempo, espero começar com benefício ao empregado, tá? A parte mais simples de benefício ao empregado para o que é difícil, que seriam os planos de previdência da modalidade de benefício definido, ficar para a aula que vem e a gente conseguir concluir certinho, tá? Então, começando aí com a parte de hoje, então a gente falou assim, ó, quando faz impairment, quando não faz, falou da unidade geradora de caixa, do valor em uso, tarará. E aí a gente, por exemplo, eventualmente viu que tem impairment. E aí a segunda pergunta, mas tudo bem, como eu contabilizo isso? Como eu registro? Então, o registro ele parte de duas regras. Primeiro via de regra, eu tenho impairment numa unidade geradora de caixa, eu tenho que ter alguma regra para eu alocar entre os ativos individuais daquela unidade geradora de caixa. Então, a primeira coisa dado que eu tenho uma perda única, né, um valor único para a unidade geradora de caixa como um todo, como que eu aloco, rateio entre todos os ativos que perfazem aquela unidade geradora de caixa? Depois, dado que eu aloquei no nível de ativo, como que efetivamente eu contabilizo isso? Tá? E aí a gente vai falar um pouco da reversão do impairment, que o impairment basicamente é reversível, salvo algumas exceções, uma exceção é bem importante. Então, quando a gente está no nível de UGC, a regra é relativamente tranquila. A regra, aplicar não é tanto, porque a gente pode estar falando de 100, 200 ativos. Mas a regra é basicamente a gente aloca primeiro se houver goodwill. Então você vai alocando no goodwill. Quando o goodwill zerar, o saldo que não conseguiu ser alocado no goodwill, eu baixo de maneira pró-rata entre os demais ativos. Então, por exemplo, eu tenho goodwill de 100 e uma perda de impairment de 40. Então, a perda de impairment de 40 é menor que o goodwill de 100. Logo, todo o impairment vai ser alocado no goodwill. Agora, eu tenho a mesma situação. 100 de goodwill e o impairment de 140. Então, 100 do impairment eu aloco no goodwill e os restantes, os outros 40, eu aloco proporcionalmente ao saldo contábil dos demais ativos. Então, eu faço pró-rata, proporcional ao saldo contábil líquido do ativo. Eu faço um Excel e jogo proporcionalmente aos demais ativos, independentemente se intangível, independentemente se mobilizado. Tem que ser ativo não circulante, né? Eu não vou jogar no capital de giro. Embora o capital de giro faça parte do teste, ele não é sujeito a impairment. Então, eu sempre faço primeiro goodwill, passou do goodwill, eu jogo pró-rata proporcional ao valor contábil líquido, não é proporcional ao custo, é proporcional ao carrying amount, ao valor contábil líquido. Então, eu supero a primeira etapa e vou para a segunda. Eu sei que lá no ativo eu vou fazer um crédito, que eu vou reduzir o valor do ativo, eu não tenho muita dúvida que eu vou ter que fazer um crédito. Tá? Aí a dúvida ficaria do lado do débito, né? Na variação do débito. O que a regra fala? Se tiver ainda reavaliação, ou limit cost, tanto faz lá o custo atribuído, não faz diferença. Se tiver um dos dois, eu aloco primeiro baixando a reserva de reavaliação, ou limit cost, para mim é a mesma coisa, e o que exceder eu jogo no resultado. Tá?
Se aquele ativo individualmente não tem reserva de reavaliação, é tudo no resultado. Então, é primeiro reserva de reavaliação, depois resultado. Problema que eu vejo prático. Muitas empresas, principalmente com reserva de reavaliação, com custo atribuído não é comum isso, mas com reserva de reavaliação é não ter o link individual. Você tem um valor na reserva de reavaliação, mas você não tem o link do ativo. Aí é problema, tá? Eu acho que na dúvida é tudo resultado. Mas a norma não trata de como faz isso. Mas eu, vendo o PPA aqui, eu vejo várias vezes que reserva de reavaliação não tem depara com ativo, é um saldo só, e aí a empresa realiza com alguma métrica qualquer a reserva de reavaliação. Mas a regra não trata de exceção, tá? Eu acho que é uma coisa caso a caso. Então, desses dois itens de como faz, vai ter um exemplo numérico desse, tá? Esse a gente vai mostrar também, mas dentro do contexto de reversão. Mas dentre esses dois primeiros itens, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Pessoal, podemos continuar? Tá. Então, continuando, a reversão, o impairment, ele não é dedutível fiscalmente, tá? Então, você continua tomando a dedutibilidade via depreciação ou amortização, a depender do intangível, e contabilmente ele é reversível, exceto goodwill. O goodwill não é reversível nem no mesmo ano. Por exemplo, eu fiz a baixa em abril, quero reverter em dezembro. Não pode, tá? Então, pro goodwill não pode, mas ele é exceção, tá? Essa coisa de reverter no mesmo dia tem até uma interpretação, um ICPC, um MIFRIC sobre isso. O goodwill não pode. O restante dos ativos pode reverter em impairment. Só que o que acontece? Você tem um limitador. O seu limitador não é o valor que você fez de baixa de impairment. Por quê? O limitador é a situação assim, pessoal. Se eu não tivesse feito impairment e continuasse a depreciar o ativo, esse saldo depreciado na situação hipotética de nunca ter ocorrido o impairment, esse é o limitador, tá? Então você vai na hora de limitar, a gente vai mostrar como faz matematicamente isso, pelo menos eu acho tranquilo fazer do débito e crédito certo. Você fica limitado ao saldo que o valor que o ativo teria caso nunca tivesse ocorrido impairment, ou seja, você tem que considerar a depreciação nesse interim, nesse intervalo entre a data que fez o impairment e a data da reversão. Logicamente, se a gente estiver falando do terreno, de uma marca, essa limitação não se aplica. Por quê? Porque uma marca e um terreno não são amortizados ou depreciados, respectivamente. Tá? Deu para entender? Eu vou mostrar com o débito e crédito a reversão, tá? Podemos continuar, pessoal? Então, pessoal, vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exemplo. Espero que não esteja com a resposta de vocês. Que é, fiz um teste de impairment de determinada unidade geradora de caixa e deu 400. Essa unidade geradora de caixa tem 4 ativos. Tem um goodwill de 100, uma patente de 250, a máquina A de 50, a máquina B de 200. Então, eu queria saber quanto que é a desvalorização que eu vou alocar em cada um dos ativos, tá? Quanto que é a desvalorização alocada em cada um dos ativos. Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Quem souber me manda a resposta no privado.
Então, Moacir, eu acho que tem um a mais, tá? Eu acho, olhando aqui os números... Não, eu não sei, Moacir, acho que tem alguma coisa errada, que eu acho que o meu está diferente. Mas o começo está certo, eu acho que é só entre a patente e a máquina, Moacir. Então, pessoal, só para explicar, já que só o Moacir colocou a resposta, se eu tenho um valor recuperável de 400, para um valor contábil de 600, eu tenho 200 de perda, tá? Por quê? Se o valor é 600 e eu vou abaixar, tá certo, Jamerson? Eu vou abaixar 200, desculpa, eu tenho 600, eu vou reduzir para 400, eu vou ter que diminuir o valor contábil em 200. Esse 200, eu vou alocar inicialmente ao goodwill. Então, de cara, desse 200, 100 vai para o goodwill. E o restante eu vou alocar proporcionalmente. Esses 100 que sobraram, eu vou alocar proporcionalmente entre a patente, máquina A e máquina B. Vou só colocar aqui antes de pôr a resposta. Então, eu vou alocar 100 aqui, né? E o restante do 100 eu vou alocar aqui. Esses 3 ativos juntos, eles têm um valor de 500. Logo, 50%, 250 dividido por 500, 50% está na patente A. 50 dividido por 500, 10%. E 40% na máquina B. Então, eu vou alocar metade do 100 na máquina A, metade que dá 50. Agora sim, você. 10% na máquina A, que dá 5, e 40, que dá 10, desculpa, e 40 aqui. Então, a alocação fica exatamente do jeito que eu comentei. A gente aloca 100% no goodwill, do que sobra, metade na patente, e aí sobrou 50. Os 50 eu vou alocar 10 na máquina e 40 na máquina A, 40 na máquina B, porque a própria relação de valor. E o novo valor contábil, por definição, tem que se igualar ao valor recuperável. Agora ficou fácil de ver essa resposta, Moacir, agora a segunda. Então, deu para entender essa alocação, pessoal? Não é uma conta complicada, mas quando tem vários itens, tem que tomar algum nível de cuidado. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá no mudo, Gustavo. Deixa eu posto mudo para beber água. Esse exemplo, então, eu vou mostrar tanto quanto constitui, quanto como reverte. Talvez tenha ficado um pouco pequeno na tela de vocês, porque são muitos lançamentos, mas tem na apresentação de vocês, coisas que vocês abrem a apresentação, em vez de acompanhar só na minha. Tá? Mas, o que aconteceu? Eu vou fazer em 2 partes, tá, pessoal? Eu vou mostrar a constituição de impairment e depois a baixa, para ficar essa constituição, depois a reversão. Então, uma máquina foi adquirida em 2008. Ela custou 10 mil, teve um custo de frete e instalação de 3. Então, se a gente retomar o que conversamos sobre imobilizado, o frete faz parte do custo e totaliza aí a máquina 13. A vida útil é de 6 anos e o valor residual 1.000. Então, eu vou depreciar 13 menos 1.000, que dá 12, em 6
anos. Então, eu vou depreciar 12 dividido por 6, dá 2.000 ao ano. Então, se eu vim aqui na resposta, não sei se está dando para enxergar, pessoal? A resposta está muito pequena. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho o custo que eu comentei de 13.000, que é composto pelo preço de aquisição e o frete. Então, dois valores saem do caixa, o lançamento A1 e A2, e entram no valor do imobilizado. Esse valor de 13.000 ele é composto por um valor residual de 1.000 e um depreciável de 12. O depreciável de 12 eu vou depreciar em 6 anos, 2.000 ao ano. Tá? Então, eu vou depreciar. Cadê? 2.000 a 2 anos, tá? Que eu já fiz de uma vez só. Aqui. Tá? Aí, deu para entender por enquanto? Alguma dúvida, pessoal, antes de entrar no impairment? Tá? Então, o que acontece, pessoal? Voltar para o enunciado. Ele fala, no início de 2010, então já foram 2 anos, foi 2008, 2009, porque eu estou falando no início. Deu um teste de impairment que o valor recuperável é 6. Então, o que eu vou fazer? Depois de 2 anos, o valor contábil é 9. Por quê? 13, que é o custo, menos 2 anos de depreciação. Aqui. Então, quando eu venho aqui, eu sei que o valor contábil é 9. 13 de custo, 4 de depreciação acumulada. E eu tenho que um valor recuperável, valor em uso, por exemplo, deu 6. Então, eu vou ter que proceder uma perda por impairment, uma impairment loss, uma perda por impairment. De quanto? 3.000, que é a diferença do 9 para o 6. Como eu recomendo fazer o impairment, seja para fins contábeis ou fiscais? Você, ao invés de colocar o 3.000 no custo ou mesmo da depreciação acumulada, pensando na conta do ativo, ali do bloquinho do imobilizado, eu recomendo criar uma conta extra. Então, você cria uma conta dentro do imobilizado com impairment acumulado, como se fosse a depreciação acumulada, uma conta de natureza credora. Então, ao invés de colocar ou no custo ou na depreciação, coloca numa conta extra aqui, 3.000 contra impairment. Tá? Aí, quando você for fazer a depreciação do próximo ano, o que você faz? Você, pensando já em 2 anos acumulado, tá, pessoal? Você faz a depreciação de 2 anos como se nada tivesse ocorrido. Ó. Você joga 4.000, que são 2 anos de depreciação, na despesa com depreciação, como se nada tivesse ocorrido. E você realiza o impairment, você realiza esse impairment acumulado. Então, você realiza 3.000 em 4 anos, que está aqui. 3.000 em 4 anos dá 750. 2 anos, 750 vezes 2. Então, o que eu faço? Eu faço uma redutora da depreciação. Então, no ano 3 e 4, a minha depreciação na DRE é 2,5, 4.000 menos 1.500. Mas quando eu faço separado, olha o que acontece. Eu tenho esse 1.500 que para o fisco não existe. Para o fisco, a depreciação vai continuar a original. Então, eu tenho o registro que eu preciso excluir para fins fiscais. Tá? Tá? Deu certo até aqui, pessoal? Aí, olha o saldo das contas. Depois de 4 anos. 2, não, 2 mesmo, Riamar. Está 2 anos. Ó,
Dois anos aqui, que é 2.000 ao ano, e 2 anos, que é 750. 4 anos. Ah, posso ter falado no terceiro ano, desculpa. Tá? Então, quando a gente chega no final do quarto ano, a gente tem um custo de 13, uma depreciação acumulada, que inclusive é a base fiscal, de 8, e o impairment acumulado de 1,5, que seria 3 menos 2 de 4 anos que ainda faltam. Eu realizei 2 anos de impairment. Então, eu tenho um saldo líquido contábil do meu imobilizado, um carrying amount, de 3,5. Tá? Então, no final do quarto ano, meu ativo imobilizado vale 3,5. Para fins fiscais, o meu imobilizado vale 5, que é 13 menos 8. Então, se estivesse falando de diferido, já teria um ativo fiscal diferido aqui. Tá? Então, ele está valendo 3,5. Tá? Agora eu vou mostrar o último item do exercício. Ele fala que o impairment foi derivado do motivo que não mais existe. E o valor recuperável foi definido em 5.300 no final do quarto ano. Então, como eu mostrei, você tem direito de reverter um pouco desse impairment. Só que se eu voltar para 5,3, guarda esse número, 5,3. Se eu voltar para 5,3, ele vai estar valendo mais do que estava o valor antes. Quer dizer, porque 13 menos 8, 5. Então, eu poderia reverter, sim, até o ativo imobilizado valer 5, que seria o saldo contábil, caso não tivesse ocorrido. Então, eu não vou poder reverter para 5.300, eu vou poder reverter para 5. Tá? Então, eu vou ter uma diferença de 300, porque eu não vou poder chegar em 5.300, só 5. Tá? Então, 300 é o efeito do teto. Tá? Então, o que, que acontece? Se o ativo vale 3.500 e eu só posso reverter para 5, eu só posso reverter 1,5. 5 menos 3,5, 1,5. Eu não posso reverter 1,8, é 1,5, tá? E aí, o porquê que eu falo que é importante ter essa conta? Esse 1,5 é o saldo contábil, eu não preciso fazer toda essa conta que eu mostrei. O saldo líquido dessa conta do impairment acumulado é exatamente o valor que eu posso reverter. Tá? É exatamente o valor. Então, quando eu faço esse controle, em outras palavras, eu já tenho o teto da reversão. E aí eu faço a reversão, ó, o e-mail contra resultado. Tá? Eu coloco no resultado como outros resultados, ou na parte administrativa, não sei por que uma mão de empresa põe ali, eu reverto o e-mail, tiro aqui. No momento que eu reverto esse lançamento em vermelho, só vai sobrar os 2 de cima. Então, vai voltar a ser 5 e eu consegui reverter o impairment. Tá? Então, deu para entender aqui, pessoal? Recomendo tentar fazer alguma vez na mão, tá? Porque uma coisa é vendo, outra é fazer ali o exercício, tá bom, pessoal? Mas deu para entender? Deu para todo mundo acompanhar? Acabou ficando bastante débito e crédito, mas não tinha muito o que fazer, tá, pessoal, para reduzir. Não existe regra para criar essa conta, mas é a solução que a maioria das grandes empresas usam, tá? Então, se for guardar tudo em Excel, acaba perdendo o racional. Tá? E aí, para finalizar o impairment, algo que eu achava que ia ser um pouquinho mais rápido, divulgação. Então, acho que eu comentei na quinta passada, não, na terça passada, desculpa, que normalmente eu não ponho muita coisa de divulgação devido ao tempo. Mas aqui eu resolvi colocar. Por quê? Porque a CVM pega muito no pé disso, ela acha importante. Tá? Então, todo ofício de encerramento tem. Outro, que foi feito um projeto no IASB de questionar a norma de impairment para as empresas participarem, darem opinião, os analistas, e assim por diante, os investidores, todas as partes
relacionadas aí, os stakeholders. E aí eles falaram, pô, sabe, eu gosto do impairment, assim, eu não confio muito no valor. Para mim, aquela despesa com impairment eu já precifiquei. O goodwill, para mim, muda nada. Eu não coloco esse valor no valuation, tá? Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito. Está os investidores, está até lá no IASB essa explicação. Eu gosto muito da divulgação, porque ela mostra como a empresa pensa e mostra premissas de crescimento auditadas, porque o relatório de administração, a auditoria olha, mas ela não opina. Então, acaba mostrando todo o teste de impairment que a gente faz. Normalmente, a empresa volta com a gente, ou vem a própria auditoria, né? Então, é engraçado, a própria auditoria pede para a gente ajudar a fazer a nota. Se não é a empresa, é a própria auditoria, ou mesmo a auditoria manda para a gente revisar se a gente concorda, como que a empresa pegou o nosso laudo e fez. Tá? Então, isso atualmente eu até estou pondo já para o cliente feita essas informações. E aí, basicamente, a gente pode dividir as divulgações em dois grupos. Um que fala sobre as unidades geradoras de caixa. Então, eu descrevo quais são elas, qual o valor contábil é preciso divulgar, qual o valor recuperável e, por consequência, se teve impairment. Eu não preciso falar quanto deu por ativo, mas eu preciso descrever. E de premissa, eu preciso falar qual a taxa de desconto antes de tributo, que é aquilo que eu falei que faz por atingir meta, mas é o WACC antes do tributo. Para mim, isso é irrelevante, porque ninguém usa o WACC antes do tributo. Precisa falar o crescimento da perpetuidade. Por isso, Rafael, que eu tinha certeza que a norma falava para usar a perpetuidade quando eu estou falando de uma unidade geradora de caixa que a perpetuidade faça sentido. Crescimento médio do EBITDA em 5 anos. Tá? Aqui a gente tem algum problema, às vezes. Quando você pega uma startup, uma empresa que apresenta EBITDA negativo, e aí vai ficando positivo. Esse período de negativo para negativo, eu não gosto muito de fazer crescimento, tá? Você até poderia, você via o sinal que ia dar e põe um -1 que dá. Mas eu acho estranho. E, eventualmente, os 5 anos, você tem um crescimento muito grande no começo, que depois diminui. Mas é obrigado a apresentar o crescimento médio do EBITDA em 5 anos. E um teste de sensibilidade das principais premissas. Ó, se a taxa de desconto fosse mais 0,5% ou menos 0,5%, se o crescimento da receita fosse mais ou menos 5%, aí você cria alguns testes de cenário, tá, pessoal? Então, é bem importante isso, a CVM pega no pé. Tá certo, então, pessoal, até aqui? Alguma dúvida de impairment, pessoal? Então, eu vou trocar a apresentação para provisão, tá? 2 segundos, pessoal. A gente vai falar agora de provisão. Tá? Então, a norma chama provisão, passivo e ativo contingente. A gente vai ver que esses nomes, passivo contingente e ativo contingente, geram algum nível de confusão. Se alguém olhar o CPC, olhando aqui, o nome técnico é provisão, passivo contingente e ativo contingente. Eu dei uma simplificada, ou uma errada, depende de como for visto. Tá? É igual a norma no exterior da IAS 37. Só que ela não é traduzida ipsis lips. Eu até achei interessante o dia falando com o professor Eliseu, que eles tiveram que dar uma mudança na entonação. Na Europa, eles têm muito uma visão, não tanto na Inglaterra, mas na Europa continental,
de provisionar muito, de tentar que o lucro seja meio que constante, seja conservador por influência do sistema bancário. O Brasil é o contrário, a norma precisa te falar que precisa provisionar, que no Brasil as empresas tendem ou têm uma tendência natural a provisionar o mínimo possível, e na Europa é o contrário. A norma fala, não provisiona em excesso, se não ocorreu, não provisiona, não precisa ficar gerenciando o resultado. Então, isso mudou um pouco o jeito que a norma foi traduzida, tipo, muito não foi retirado, assim, muitas frases na negativa. Tá? Então, uma coisa que é importante é que essa norma, é até uma questão de linguística, mas essa norma ela só trata de provisões que são reconhecidas no passivo. Quando a gente fala de provisões que são redutoras de ativo, não está nessa norma. Então, quando a gente fala provisão para devedores duvidosos, não está nessa norma. Provisão para impairment, não está nessa norma. A gente só está falando de provisões que saem recursos, tá? E não que reduzem a entrada de recursos, que são as redutoras de ativo. Inclusive, isso está na norma em inglês, que não é um problema. Eles falam assim, existe, entre aspas, aí, falta de palavras em alguns idiomas para redutoras de ativo. Então, a gente não está falando desse tipo de provisão. E a gente não está falando de um termo que é muito usado, na minha opinião, é bem errado, é questão de linguística, de provisões que são contas a pagar. Tá? Provisão para 13º. Isso não é uma provisão. Isso é um valor que a empresa tem que provisionar, mas muito mais ligado ao verbo. Isso é um contas a pagar, provisão para fornecedores. Isso é contas a pagar para fornecedores ou fornecedores. Gerencialmente, internamente, pode fazer sentido essa nomenclatura? Pode, eu não vejo problema nenhum. Mas na contabilidade não pode usar, tá? E aproveitando e falando de provisão, o que não é recomendado também é uma nomenclatura que eu vejo bastante, eu acho que ela é redundante. Provisão para contingência, porque se é provisão, é contingente a algo. Então, o ideal é pôr provisão para... Nossa, já ia falar errado. Provisão civil, provisão trabalhista, provisão para demandas judiciais. Tá? Provisão, vamos por assim, para quê, né? E não provisão para contingência. Embora esteja de monte essa nomenclatura, em empresa CVM, inclusive. Tá? Outro ponto do escopo é que é meio igual a todas as normas. Né? Então, ele vem falar todas, exceto algumas. Então, exceto as tratadas em norma específica. Então, ponto importante, quando compra a empresa, a combinação de negócio tem uma coisa que chama exceção ao reconhecimento de provisão. Ele tem uma outra régua para calcular a provisão quando compra e vende empresa. Então, no processo que a gente vai ver de PPA, de alocação do custo de aquisição, sempre que a gente fala de provisão, a gente não usa essa norma, a gente usa o CPC 15 e a IFRS 3. Receita de contrato com o cliente. Então, tem lá uma coisa própria para algumas provisões relacionadas a contrato com o cliente. A norma de receita. No Brasil, CPC 47. Lá fora, IFRS 15. E benefício a empregados. O passivo atuarial, que é a aula da semana que vem, eu não trato como uma provisão, eu uso a norma. Tá, existe outras muito pontuais, tá? Então, essa parte de escopo. Então, continuando, o que é uma provisão? Tá? Lembrando, lá do passivo. Ela é um passivo, quer dizer, ela atende à definição de passivo emanada do CPC 00, do framework, né, da estrutura conceitual. O que diferencia de um contas a pagar tradicional é que uma provisão ela tem o prazo, né, o dia que você vai pagar e ou o valor incerto. Tá? Então, ela tem um elevado nível de incerteza, seja em prazo,
seja em valor. Pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Eu acho que a gente, quando fala de judiciário aqui no Brasil, é bem claro, essa é bem clara, né? Bem notória essa incerteza. Para ser um passivo, pessoal, essa definição é importante para fim de provisão. Se a gente for lá no framework, tá? Tem uma definição: passivo é uma obrigação presente, advinda de evento passado, cuja liquidação se espera saída de recursos econômicos. Acho que é isso que está escrito. Eu coloquei em bullet points. Então, o primeiro é que a empresa tem que ter uma obrigação presente, uma obrigação hoje, seja ela de natureza legal ou não formalizada, derivada de eventos passados. Então, é capaz da gente já ter discutido, a provisão é para o que já ocorreu, não é o que se espera ocorrer. Tá? Então, por exemplo, eu sei que tem vazamento de petróleo todo ano, eu sei que tem greve bancária todo ano. Eu posso já provisionar? Não, não tenho uma obrigação. Eu sei que eu vou ter uma perda futura porque o primeiro ano de uma certa unidade produtiva é ruim. Posso adiantar a perda futura? Não. O que eu posso fazer em determinadas situações é criar uma reserva de lucro para contingências. Quer dizer, eu falo, eu não vou distribuir uma parcela do lucro esse ano porque eu acho que eu vou precisar desse dinheiro para o ano que vem, por causa de uma das condições elencadas em lei. Caso aquela condição não se cristalize, eu devolvo para o acionista. Mas não afeta o lucro, a reserva para provisão. Inclusive, ela não tem limitação legal de saldo. Tá? O que acontece é que você provisiona, não ocorreu, volta. E prejuízo futuro, perda futura, isso não pode provisionar nunca. Uma coisa, não sei se alguém trabalha com seguradora, mas eu vejo até às vezes seguradora e estou dando um curso meio em paralelo na Tóquio Marine aqui. E aí, antigamente, você podia provisionar um valor, não chamava provisão porque estava na norma de seguros, para perdas futuras, para catástrofes, acho que é o nome técnico. Isso, quando entrou o FRS, foi proibido, porque fala, pô, o negócio não ocorreu, eu não posso provisionar um evento futuro incerto, tá? Então, eu sempre tenho que provisionar algo que já ocorreu, que o fato gerador já ocorreu. A obrigação presente, ela vem da falta de alternativa realista a não ser pagar. Tá? E aí a falta de alternativa realista eu posso não pagar e ficar inadimplente, mas isso não é uma situação realista. Isso é porque eu descumpri a decisão, né? Eu descumpri a minha promessa. Aí a obrigação presente ela pode ter duas naturezas. Uma que eu diria que é 99% e a outra que ocorre pouquíssimas vezes. A mais comum é a legal, quer dizer, ela tem origem em contrato ou imposição de lei. Então, seriam as provisões cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, tá? Elas têm previsão de lei, força de lei ou de decisão judicial. E tem as contratuais. Contratual seria o quê? Garantia, se estiver fora da norma de receita, recapeamento de estrada, que é uma bem relevante. De contrato é mais essas que eu conheço de contrato, tá? Mas pode ter outras, tá? Qualquer garantia contratual que eu dê. Quando eu vou no banco e peço um seguro-fiança, eventualmente o banco pode adotar a norma de instrumento financeiro, ou essa, está lá na norma de instrumento financeiro, que eu posso usar a norma de provisão para carta-fiança. Tá? E a não formalizada, que no inglês chama construtiva. Eu conheço reestruturação nisso, mas o que é a não formalizada? Ela vem de práticas passadas que criaram uma expectativa válida nos afetados. Tá? Isso aqui é muito raro de ocorrer. Quer dizer, você tem uma política pública interna na sua empresa que, quando você manda alguém embora, você paga um curso de recolocação. Isso é público, você já fez.
Então, quando você manda alguém embora, já é esperado que você vai arcar com essa consequência. Não está no contrato de trabalho, mas você pode e deve contabilizar isso, tá? Eu, pessoalmente, eu fiz um parecer uma vez desse assunto, tá? Que foi para um banco que era a provisão para repassar INSS para aposentado. Então, o banco queria saber, eu crio uma provisão, porque o INSS é repasse. Se o banco não recebeu o dinheiro, ele não é obrigado por lei a pagar o INSS para o aposentado. Tá? Mas ele queria saber, o fato de eu ter que pagar o aposentado, eu já criaria o passivo, mesmo se o banco, se o governo não me depositar o dinheiro? E aí a gente falou, tem, porque você já criou uma expectativa no aposentado que você vai pagar. Ele não quer saber se o governo já depositou, então você teria que estar criando. Nunca ocorreu a necessidade disso, até a época que a gente fez o parecer. Mas o banco queria ter opinião, o banco. Tá? Mas nunca ocorreu, pelo que falaram, o governo nunca atrasou, tá, com isso. Então, isso aqui é muito raro, eu vi pouquíssimas vezes. Passando para o terceiro item antes do segundo, para você reconhecer um passível, ele tem que ser determinado em dinheiro, em unidade monetária. Então, você tem que poder fazer uma estimativa confiável. Estimativa confiável não é conseguir cravar um valor, é você ter um intervalo, um range de valores, tá? Não precisa ser algo tão determinístico, porque a provisão, por natureza, ela não é determinística, né? Tirando as fiscais que a gente provisiona tudo, né? Que até é questionável se fiscal é provisão, né? Então, você precisa ter uma estimativa. Eu já vi uma discussão dessa com a Samarco quando deu o problema. Eles queriam colocar em nota porque não conseguiam determinar o valor tão rápido. Tinha acabado de ocorrer o vazamento, não colou, não deu. Inclusive, a auditoria usou o exemplo que isso pega muito mal no mercado. Eu já vi também um caso recente, aí, se já está no mercado, mas de uma empresa que o governo de um estado está falando que, devido ao encerramento das atividades, o governo vai perder muito recurso fiscal e que o encerramento veio de más condutas da empresa. E aí a empresa não sabe o valor que isso pode vir a dar. Tá? E aí o governo bloqueou a conta da empresa em um valor absurdo. E a auditoria queria que colocasse todo esse valor como melhor estimativa. A empresa fala que não tem estimativa, aí fica, o que é, né? Um valor no meio ali. Está uma discussão grande, esse caso é de 1 bilhão, mais ou menos. Tá? Então, pode ocorrer, mas é raro. E aí o critério que se critica muito, que é você só reconhece uma provisão se a saída de recursos for provável. Se for possível, remota não reconhece. Só que a norma não fala o que é provável. Ela não fala se o provável é 50%, 70%, é 80%, é 20%. É provável. Se usa muito mais de 50%, mas muito advogado não usa nada disso. Tá? Ele usa jurisprudência, se já tem caso igual, eles podem usar outras coisas. Então, esse fato de ter essa incerteza se critica muito e isso afeta muito o valuation, tá? Essa incerteza de ser ou não provisão. Não diferente em combinação de negócio, isso não é nada. Tá? Em combinação de negócio, a norma impõe que a probabilidade de pagar ou não, quando a gente pensa no processo contábil, que é reconhecer, mensurar e divulgar, está relacionado ao segundo elo do processo, que é mensurar, e não o primeiro elo, que é reconhecer. Então, por enquanto, tem isso de provável, só que é a maior fonte de gerenciamento de resultado possível, por causa dessa diferença do que é possível e do que é provável. Então, deu para entender esse slide, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Tudo certo. Opa, pode falar, Diogo. Eu não entendi se está tudo certo ou se ia perguntar alguma coisa, desculpa.
Não, tudo certo. Vamos em Ah, frente. tá. Então, eu queria que vocês tentassem fazer esse teste aqui. Assim, se existisse meio certo, assim, você receberia meio certo, mas na minha opinião não tem meio certo, então é errado. Tati, eu tenho. Achei interessante seu ponto, Tati. Lê o enunciado e aí eu acho que você acerta, Tati. Essa resposta está tipo 90% certa. O comentário que eu fiz para o Moacir serve para o Diogo. Tati, sua dúvida, lembra do que você faz no dia a dia aí, que gera essa improvisão, tá, Tati? Rafael tá certo, Diogo tá certo, Gilney tá certo, Michel tá certo. Não, Michel não tá certo. Isso aí, Tati, acho que você entendeu, né, Tati, comentário. Então, porque é a provisão mais comum, inclusive, Tati. Jarbas, não. Tá? Então, pessoal, aqui ele está falando de obrigação legal. A obrigação legal não é a construtiva, é a de cima do slide anterior. E ela pode vir de duas coisas: ou de legislação trabalhista, civil e fiscal, ou de um contrato, uma provisão para recapear a estrada a cada 5 anos no contrato de concessão rodoviária. Política publicada e prática passada são obrigações não formalizadas, tá? Então, se a pergunta fosse não formalizada, seriam essas as alternativas, típica pergunta que eu poderia pôr na prova, porque ela é fácil de fazer, né? Então, é A e B. Tá? E aí, para o Moacir e para o Joker, quer dizer, que já é as, né? Então, deveria não ter meio certo, né? E é engraçado isso, até por curiosidade, eu uso essas questões em vários cursos, várias provas, esse tipo de questão, não exatamente essa. O erro mais comum, tá, que eu vejo, pode dizer que mais da metade das pessoas que eu tenho esse tipo de prova, é assinalar uma alternativa só. Né? A questão que o erro não fica no contábil, sim na leitura. É o mais comum, tá? O erro mais comum. Agora eu queria que vocês respondessem essa aqui. Nossa, você está certo, Gabriela. O mais engraçado é que eu fui olhar e eu respondi errado aqui, mas você está certa. Não, não, Alberto. Acho que essa não. Não, Diogo. Michel, acho que isso tem outro nome que você respondeu. Você e o Ciro. Se olhar a terceira palavra, tem outro nome, tá? Terceira palavra da frase que vocês anotaram. Juliana, tá certo. Rafael, a mesma coisa. Lê a terceira palavra e vê se você concorda. Perfeito, Tati. Não, Eloy. Isso que você escreveu é a definição de ativo. Certo, Moacir? Viu, Rafael? Não, não, Jamerson. Então, o Mauro está certo. Assim, é exatamente isso. Por isso que um monte de gente, por isso quando eu falo a terceira palavra, né, Tati, com o pessoal, exatamente isso mesmo. Quando eu falei para olhar a terceira palavra. Não, Rafael, isso é a definição de passivo
comentário que eu fiz para a Tati, embora ela tenha respondido certo, é para o Alberto, para o Alberto também. Olha a terceira palavra. Tá. E aí, pessoal, a resposta é letra B. Tá? Não é a que eu pus aqui. Na hora de fazer na pressa, está errado. Tá? Até vou anotar o porquê aqui. Então, a resposta correta é letra B. Essa aqui, não, tá? Não está certa. Por quê? Porque aqui é uma obrigação possível, tá? Na hora de fazer, eu acabei errando. Tá? Então, essa está errada. A resposta certa é B. Se é possível, a gente vai ver daqui uns 2 slides, que é uma contingência. Isso, o primeiro é basicamente a definição de passivo e não de provisão. A provisão é um passivo com prazo ou valor incerto. Então, agora essa está certa. O passivo com prazo ou valor incerto. Diga-se de passagem, estava escrito formalmente no slide anterior, bem em cima, tá? Passivo que não é facilmente mensurável, para dizer a verdade, grande parte dos passivos não são facilmente mensuráveis. Tá? O próprio caso da Lojas Americanas está mostrando que nem a conta fornecedora é muito fácil. Se a gente pegar um derivativo, é mais difícil do que uma provisão. Se a gente pegar outras contas do passivo, eventualmente, são mais difíceis até, né? São do que uma própria provisão. Então, a resposta é letra B. Desculpa o erro aí, na pressa de fazer esse monte de apresentação, acabou passando aí. Alguma dúvida aqui, pessoal? Pode continuar? Não sei se alguém falou. Pessoal, alguma dúvida? A gente falou até aqui da primeira etapa do processo contábil, que é o reconhecimento. Vou tirar essa bagunça da tela. Agora a gente passa para a etapa de mensuração. O que é mensuração? É o valor que eu vou incorporar a um elemento que deve ser reconhecido. Isso se for mensuração de reconhecido. Eventualmente, o conceito de mensuração pode ser em nota explicativa. Então, o que eles falam? Que é a melhor estimativa na data do balanço. Tá? É muito semelhante a valor justo, tá? Mas a gente já teve discussão com a auditoria, não é valor justo, tá? Por quê? Porque normalmente quando eu reconheço uma provisão, eu faço a melhor estimativa do meu gasto para cumprir a minha obrigação. Quanto que eu vou pagar para o fisco? Quanto que eu vou pagar num processo civil? Quanto eu vou gastar para recapear uma estrada? É o valor que eu vou gastar para cumprir aquela promessa, aquela obrigação. Valor justo de passivo, a gente mostrou que não é isso. O valor justo de um passivo é o quanto eu pago para alguém assumir o meu passivo, para alguém assumir o polo passivo daquele processo. Ou para alguém assumir aquele contrato de seguro, tá? Então, não é o mesmo valor, tá? Uma coisa que dá para perceber, fora do conceito de provisão, mas como o conceito do quanto eu vou pagar para cumprir a minha obrigação ou para eu transferir é diferente. Vai num banco, por exemplo, empréstimo, quanto que você deve é uma coisa, o quanto que você pagaria para alguém assumir o empréstimo é outra, tá? Então, isso dá discussão, tá? Em combinação de negócios. Mas o termo da norma é melhor estimativa na data do balanço. Ou você usa opinião de experts, do engenheiro, do advogado, ou experiência própria em transações semelhantes. Então, eu já acho que se eu entendi seu ponto, eu vou comentar, Moacir. Já acho que era o que eu ia falar daqui a pouquinho mesmo. Experiência similar, quer dizer, eu tenho recapear a pista, eu tenho contingência de garantia de fábrica,
Eu não preciso perguntar para um terceiro, eu Fiat, para ver quanto que é a minha provisão para garantia, né? Tá? Sobre opinião de expert, deixa eu só ver a pergunta do Moacir, que acho que talvez seja o comentário do Moacir, seja o que eu vou falar. Para empresas com estrutura de governança limitada, observamos que falta avaliação das respostas dos advogados. Muitas vezes, é o mesmo ponto. Só que o Moacir ele só avisou, ele falou, a empresa não verifica, mas a auditoria também serve a mesma coisa. Tá? A auditoria não deve aceitar friamente resposta de advogado. Tá? Por exemplo, se tem o advogado fala muitas vezes só o valor da causa, para algumas coisas deveria ser menos que o valor, ou até mais. Tá? Então tem que tomar cuidado. O advogado que passa o valor da provisão, eventualmente, ele é o mesmo que está defendendo a causa. Então, tem um certo conflito de interesse. Então, eu até ampliaria, como o Moacir falou, que está perfeito, eu só tiraria que é governança limitada ou pequena. Eu já vi essas coisas em empresa grande também. Mas também tem esse ponto do advogado, quem que é a idoneidade, e do auditor. O auditor ele não tem obrigação de aceitar, não isenta a responsabilidade de auditor o fato de ter carta de advogado, tá? Eu acho que também, para complementar, mas eu concordo, Moacir, só que eu acho que você foi muito bonzinho aí, só empresa pequena, tá? Empresa grande também tem esses problemas. Tá? E eu já vi a CVM questionando, tá? A provisão, e o advogado e a empresa falar que confiou no advogado e não ter. Ah, desculpa, moça, eu acho que eu não tinha percebido. Boa. Eu li rápido, achei que estava para todos já. Tá? E eu acho que é um ponto bem importante para o auditor, tá? Não ficar usando demais, é uma das coisas, mas o auditor tem que pedir os processos grandes, tem que dar uma estudada se faz sentido. Quem é o advogado, qual a relação dele com a empresa, tem que ir um pouco mais a fundo. Depois vem qual o valor? Tudo bem, eu sei a fonte. Qual o valor? Aí existe uma coisa interessante que eu vejo pouca aplicação prática, que é, se você está falando de um caso único, de uma coisa pontual, você usa o valor mais provável. Qual que é a estimativa que provavelmente vai ser paga? Isso é o mais comum que o advogado usa. Agora, quando você tem uma população grande, querem, eu sou um banco, eu sou uma Petrobras, eu tenho um monte de casos trabalhistas semelhantes, né? Quem vê perícia trabalhista já deve ter percebido a semelhança dos casos. Aí você não precisa ir caso a caso, tá? Você pode usar o valor esperado. Tá? O valor esperado, ele é os desfechos multiplicados pelas probabilidades. Tá? Então, você tem múltiplos desfechos que você multiplica pelas probabilidades. Quem está acostumado com estatística é o que a gente chama ali do esperança, tá? O fator esperança da estatística. É todos os fatores vezes a probabilidade. Tá? Valor esperado, para quem conhece PPA, se eu não lembrar de falar, é um dos métodos mais usados para calcular earnout em PPA. Tá? Quando você tem um pagamento futuro por uma aquisição de empresas e esse pagamento futuro depende de 1.000 variáveis, o certo é rodar, sei lá, 100 mil cenários e fazer o valor esperado. Tá? Acho que é uma das coisas mais complexas que tem dentro de combinação de negócios. Tá? Mas no comum é o desfecho mais provável e a gente vai ter um exemplo simples de valor esperado, tá? Onde a matemática não é o maior foco. Outro ponto, sempre considera dinheiro no tempo. Então, se você vai pagar 100 mil reais daqui 10 anos, sem correção, desconta valor presente. Só que no Brasil é o contrário, né? No Brasil, normalmente, você tem o valor do processo e você atualiza por uma taxa judicial. Essa atualização é despesa financeira, pode até ficar junto com a provisão,
mas tem uma natureza diferente, tá? Não é provisão, você sempre vai atualizando. Tá? Isso aqui, para quem audita ou já viu estrada, é muito visível, tá? Porque você vai recapear a estrada daqui 5 anos. Sua provisão hoje é 1/5 do quanto você vai gastar daqui 5 anos a valor presente. Tá? Outro ponto, se a gente olhar os balanços que acabaram de adotar, né? Lá em 2009, que adotaram as IFRS, depósito judicial antigamente compensava, tá, com a provisão. Hoje não pode, tá? Você tem a provisão no passivo, depósito judicial no ativo. Aí a gente foi perceber, as empresas mesmo, muitas assim na época que adotou a IFRS, nem elas tinham tanta ciência. Que primeiro, você não tem um DEPARA. Muitas empresas elas não conseguiram perceber esse depósito no meu ativo é para essa provisão. Acontecia que tinha um monte de depósito judicial que não estava relacionado a provisões, e sim a passivos contingentes. Então, tinha uma dificuldade de depara. Tá? Eles compensavam, mas compensavam coisas que não tinham nada a ver. Hoje não pode compensar. Esse segundo comentário, sinceramente, eu não lembro mais qual motivo que eu fiz. Mas, aproveitando, um caso comum é quando você compra uma empresa, você normalmente faz um contrato que você fala assim, qualquer provisão que eu pague que tenha a ver com eventos anteriores à data do dia, quer dizer, eventos que estavam sob gestão do vendedor, o contrato manda o vendedor indenizar. Que a gente chama aí de escrow account, conta gráfica, outros nomes. E aí, quando você vai fazer a alocação, normalmente a empresa fala, pô, eu não concordo de ter essa provisão no balanço. Aí você fala, tudo bem, tem a provisão, mas tem um ativo indenizatório, dá zero a conta. Aí a empresa fala, tem que compensar. Aí você fala, não, não pode. A norma contábil fala para você reconhecer uma provisão adicional e um ativo indenizatório, sem compensar. Tá? E bloqueio judicial também fica dentro dos depósitos judiciais, não fica no caixa. Tá? Bloqueio judicial você tira do caixa também. Deu para entender aqui, pessoal? Então, pessoal, eu queria que vocês tentassem fazer esse só para treinar o conceito de valor esperado, tá? Esse é utilizado, tá? A montadora de carro usa isso. Logicamente que é bem mais complexo o modelo, mas é similar, tá? O racional. Só que não é tão simples assim, mas é muito similar. Pelo menos a Fiat eu sei que usa, que eu dava treinamento lá, eles faziam um modelo similar, mas bem mais complexo. Eu queria ver o valor que dá a provisão. Eu só estou fazendo a conta aqui, Moacir, porque eu também não tenho a resposta.
Pelo que eu vi, todo mundo chegou a 110. A resposta é exatamente 110, tá? Então, o que seria? Se nenhum defeito for encontrado, é zero. Se pequenos defeitos forem encontrados, pagaria 200. 30% de 200, 600. Mas está certinho, Tatiana. 500, 10%, 50. Então dá 110. O que é o racional aqui, pessoal? Pelo pouco que eu já tive de aula de estatística aí, é que dos veículos, 60% tendem a não ter gasto nenhum. 30% tendem a ter um pouco de gasto e 10% muito gasto com provisão. Então, é como se você fizesse o valor esperado. Se você usasse o zero, que é o valor mais provável, ia ser mentira. Você já está subestimando. Então, o valor esperado é como se você estivesse jogando dentro das probabilidades. Então, todo mundo acertou. Isso é muito usado com garantia, tal, tá? Para o resto, é mais usado individualizado. Tá. Aí eu acho que é o problema de estatística, Rafael. Eu acho que o ideal é a empresa ter. Se ela não tem, ela deveria buscar. Não, não, Lívio. O racional, Lívio, é que assim, pensa que você vendeu 100 veículos. 60 veículos desses 100 você não vai gastar nada. 30 veículos, você vai gastar 60 mil nos 30 veículos. E nos outros 10, você vai gastar um total de 50, tá? Isso aqui é um pouco do que eu escutei já também, eu acho cálculo operacional, é por isso que tem problema, porque se para você fazer um carro que nunca dê problema, você pode gastar mais que 110 mil, sei lá, simplificando a conta, com qualidade, para tirar esses defeitos. Então, muitas vezes a montadora ou uma empresa de outro setor, ela faz a conta de assim, quanto perfeito precisa ser para valer a pena. Se, eventualmente, você tem um carro, uma máquina que o nível de problema é zero, você gasta tanto que fica mais caro do que a garantia, tá? Então, alguma dúvida desse aqui, pessoal? Tá, então, eu queria que vocês tentassem fazer esse. Esse é bem simples, tá, pessoal? Vou fazer a conta aqui. Certo, Ciro. Certo, Lívio. Certo, Rafael.
Certo, Moacir? Certo, Junei? Não, Gabriela, eu acho que você tem um problema aqui, ó, nesse zero aqui, Gabriela. Certo, Eloy? Mas o da Gabriela, acho que tem esse zero. Certo, Tati, também. Então, pessoal, o ponto mais importante aqui é saber que são 2 anos a valor presente. Então, eu falo, valor presente é igual a 10.000 dividido por 1,15 elevado à segunda. Em outras palavras, eu tenho que dividir por 10.000 2 vezes. Conforme o tempo for passando, eu vou revertendo o AVP. Tá? Mas daí não é uma constituição, é uma atualização do AVP. A nota explicativa de provisão, ela segrega as coisas. Tá? Você tem lá a nota da movimentação das provisões. Então, é isso mesmo, Gabriela. Você tem que ter, o saldo inicial da provisão era 10.000. Reduziu em 1.000 porque eu paguei processo. Reverteu em 500 porque vários processos se tornaram possíveis. Aumentou em 300 por causa da atualização, né, da despesa financeira. E aí você chega no saldo final, tá? A movimentação deveria ter, e uma coisa que quase ninguém faz, tem que diferenciar o que é processo que pagou do que é processo que virou contingência. Quase todo mundo põe na mesma linha, o que pagou e o que virou contingência. O certo é estar em linhas segregadas. Então, a resposta, letra D. Tá? Agora, continuando um pouco. Um ponto aqui até eu já comentei, é perda operacional futura. Isso é o que todo gestor quer fazer, porque você põe a perda logo no começo do projeto e no ano seguinte, quando o projeto começar para valer, ele não vai dar prejuízo, tá? Isso não pode. A expectativa de perda futura não gera uma provisão. O que gera uma provisão é um conceito que chama contrato oneroso. O que é um contrato oneroso? Eu pago o aluguel do imóvel e eu não uso o imóvel. Isso é um contrato oneroso. Contrato oneroso, eu fecho um contrato de prestação de serviço que vai dar prejuízo por 3 anos. Eu já adianto o prejuízo para a data zero e depois fica no 0 a 0. Contrato de construção, idem. Então, não sei se alguém audita empresa construtora, todo o prejuízo esperado de uma obra é reconhecido na data zero, tá? Então, isso aqui para a construtora é bem relevante, tá? Mas isso não é uma perda operacional futura, tá? Isso é um contrato assinado que se espera prejuízo. Depois, reestruturação. Então, a reestruturação é que horas que eu vou fazer uma reestruturação, para quais reestruturações e em que hora, que momento que eu posso já provisionar os custos da reestruturação. Então, a norma fala 2 coisas. Ela
primeiro define o que é reestruturação passível de provisionamento. Aí ela passa para a segunda etapa, dado que é uma reestruturação, que eu posso reconhecer uma provisão, que é passível de reconhecimento de provisão, eu vou ver que valor e quando eu reconheço isso. Tá? Então, uma reestruturação, em termos mais simples, que é o que está no quadrado azul, é quando eu tenho um programa que eu planejei, isso é um pouco coerente, mas não é uma mudança pequena, tem que ser uma mudança significativa, não é eu fazer uma obra no meu escritório e mudar o lugar que fica as mesas e fechar uma parede. Isso não é uma reestruturação. Uma reestruturação tem que mudar materialmente o âmbito do negócio, ou como ele é conduzido. Eu vou juntar duas unidades numa só. Eu vou encerrar a atividade de vender o produto X, só vou vender o produto Y. Tem que ser coisas que mudem materialmente o âmbito, quer dizer, o que eu faço, ou a maneira, ou seja, o como eu faço. Tá? Aí, quando eu reconheço, então isso é quais provisões? Quando eu reconheço? Quando tiver um plano formal, quer dizer, não basta ser uma ideia, tem que ter um plano formal aprovado pela alçada competente. E já tiver criado expectativa nos afetados. Então, eu vou fazer um PDV, um plano de demissão voluntário. O conselho aprovou. Isso não é condição suficiente. Condição suficiente vai ser quando eu informar os afetados, tá? Então, é sempre as duas coisas, tá? Esse exemplo do PDV é o mais claro, né, do plano de demissão voluntária. Não é quando o PDV é aprovado internamente, sim quando ele se torna público, tá? Essas duas coisas. E, por fim, que custo que entra na reestruturação? Só os efetivamente ligados à reestruturação. Custos terceiros, então eu vou reestruturar, vai ser uma demissão voluntária. Eu vou ter que treinar novos funcionários, isso não entra, só entra o de demissão. Essa parte do que entra é bem delicado, tá, pessoal? Então, quando vocês estiverem frente a uma situação que vocês têm que avaliar o que entra na provisão, toma cuidado. É sempre interesse da empresa colocar o máximo possível de custos, para quando fizer a reestruturação, você já ter despesado diversos custos e o resultado da reestruturação ser bem melhor, tá? Então, toma cuidado para não ter coisa a mais na reestruturação, tá? Eu recomendo ler bem a norma para não deixar. É tendência natural de quem faz a reestruturação querer adiantar tudo que é despesa, para depois melhorar o resultado. Aí, esse teste eu queria que vocês fizessem, esse é tranquilo. Vou dar uns 2 minutinhos, porque esse é bem facinho.
Eloy, certo. Alberto, certo. Moacir, certo. Mauro, não. Mauro, lembra? Isso eu comentei que não pode a sua resposta. Porque o fato gerador ainda não ocorreu. Certo, Tati? Acertando tudo hoje, Tati? Tá, então, pessoal, a resposta é letra D. Por quê? Perda operacional, fato gerador não ocorreu, não advém de um evento passado, né, que está na definição de passivo. Obrigação de contrato do futuro está fora do escopo dessa norma e até dezembro do ano passado estava dentro do escopo da norma do FRS 4 de seguro. Agora foi divulgada uma nova norma de contrato de seguro, salvo engano, FRS 18. Que é interessante, a seguradora, a CVM adotou a nova norma de seguros, a SUSEP não. Então, uma seguradora que é capital aberto tem que fazer 2 balanços totalmente diferentes. Redução no valor justo do instrumento financeiro, isso não é provisão, isso é marcação a mercado. E reestruturação entra. Tá? Depois, aqui um ponto que dá umas confusões de nomenclatura, que é passivo contingente e ativo contingente. Ao meu ver, deveria ser contingência ativa e passiva. Por quê? Porque um passivo contingente não está reconhecido no balanço. Então, você chama algo de passivo que não está reconhecido no balanço. Ao menos eu acho estranho. E ativo contingente, idem. Ativo contingente nunca será um ativo. O ativo contingente sempre é uma nota explicativa. Aí alguém fala, pô, mas a chance de eu ganhar esse processo é praticamente certa. Legal, então ele não é mais um ativo contingente, ele é um contas a receber. Tá? Por definição, passivo e ativo contingente é nota explicativa. Quando você ativa um ativo contingente, vamos por assim, ele não chama mais ativo contingente, chama, sei lá, contas a receber, créditos a receber. Ativo contingente e passivo contingente é sempre nota explicativa. E aí a gente pode ver que tem um certo nível de prudência quando eu falo de ativo em relação a passivo. Tá? Por quê? Se a chance de perda ou a chance de recebimento é remota, eu não posso nem divulgar, seja uma perda, né, um passivo contingente ou um ativo. Se a chance de perder ou ganhar, respectivamente, é remota, eu não posso nem divulgar. O fato de divulgar não chama transparência, chama erro contábil. Tá? Se for possível de eu perder, quer dizer, eu tiver, vamos chutar, tá? Entre 20% e 50%, eu divulgo em nota explicativa. Divulgo o valor dos grandes casos, divulgo quando eu devo perder, o que é os grandes casos. Agora, se o ativo for possível, aí eu nem posso divulgar em nota explicativa. Então, vê que tem um degrau de diferença. Se o passivo for provável, eu reconheço no meu balanço a título de provisão. Se for provável, no caso de recebimento, é o ativo contingente. Então, o ativo contingente é sempre e sempre uma nota explicativa. Nunca vai estar no balanço. Embora chame ativo, é uma nota explicativa. Se for virtualmente certo, é uma provisão e é um crédito a receber, não é um ativo contingente, é um crédito a receber ou qualquer outra nomenclatura, menos ativo contingente, tá? Então, o que eu vejo de ativo contingente? O mais comum é quando uma empresa de um grupo ganha um processo e a outra ainda não ganhou um processo semelhante. Isso é comum. Pô, se outra empresa igualzinha ganhou, por que eu não vou ganhar, né? Então, isso é comum. Tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? Então, pessoal, o último exercício desse tema, antes de eu passar para uma introdução de benefício ao empregado, queria que vocês tentassem fazer esse.
Moacir está certo. A Eliane está certa. Peraí que eu não consigo dizer. O Riamar o Ciro não está certo, o Riamar não está certo, o Alberto não está certo, o Jamerson não está certo, a Deilson não está certo, o Eloy está certo, o Lívio não está certo, o Gilney está certo, o Mauro está certo. Quem não acertou o que eu comentei, eu acho que é por causa da leitura desse termo. É isso, perfeito, Tati, essa é a explicação. Justamente por isso, Tati, que é um passivo contingente. Então, embora seja um passivo, na verdade é uma nota explicativa, tá? Por isso acho que da sua explicação, não está ainda no balanço, não é um passivo propriamente dito, é uma mera nota explicativa. Por isso que eu não gosto desse nome, tá? Que acho que seu comentário explica bem porque que eu acho ruim o nome passivo. Tá? Então, pessoal, é letra C. Por quê? O primeiro já é um passivo, então isso já seria uma provisão, tá? O passivo contingente, embora chame passivo, não é um passivo, tá? Coisa da norma, mas é isso que é fato. Se o fornecedor mandou uma carta reclamando uma fatura não paga, isso não é nada, tá? Basicamente. Porque pode não ser devida. Acho que a Tati e o Eloy estão vendo bastante isso num projeto nosso aí. Fornecedor não cobrando a gente, né? Cobrando o cliente. E não pagou garantia também não é nada per si, né? Teria que entender um pouco mais. Então, pessoal, deu para entender até aqui? Alguma dúvida de contingência, pessoal? Então, eu vou passar para o próximo tema que está lá, pessoal. Essa parte, embora falte 20 minutos, ela é assim, sendo tranquila. O dia a dia, ela ainda é tranquila. Por quê? Porque senão vai ficar muito pesada a aula de terça que vem, tá? Por isso que eu vou adiantar. Tá? Seria de benefício ao empregado, a apresentação está lá, mas é só a parte mais simples, tá? Justamente para a aula de terça ficar mais tranquila. Eu já estou abrindo aqui, pessoal. Então, eu vou falar sobre benefício a empregado, todos os tipos de benefício a empregado, tá? Eu vou falar mais a introdução agora. Quem gosta da parte atuarial é na aula que vem, tá? Pelo menos é um dos temas que eu mais gosto relacionado a benefício a empregado. Então, acho que do pessoal da minha empresa, lá do escritório, é uma aula boa para a Tati e o Ricardo, que trabalham com isso aí, verem, tá? Aliás, o Ricardo aqui já tem bastante experiência em projeto desse assunto. Faz uns anos, mas já fez bastante. Tá? Então, eu vou falar de benefício a empregado, só para explicar um pouco a agenda do que seria a parte de hoje. Tá? A gente vai falar da introdução, o que a norma trata e quais os tipos de benefício a empregado. A gente vai ver que a norma trata 4 tipos de benefício a empregado. O que eu pretendo dar hoje, se der tempo, também é esse aqui, que é o mais simples. O que é benefício de curto prazo? Salário, tá, pessoal? Como contabiliza salário? Ou bônus, tá? Desde que pague dentro de um ano. Depois vai ter benefício rescisório. Benefício rescisório, a parte dessa norma é tranquila. O difícil é o que a gente falou de reestruturação. Frente do PDV, que momento que eu reconheço? Mas não é, essa parte até que não é nada demais. Quando a gente falar de pós-empregos, quer dizer, benefícios que custam para a empresa hoje, mas que o funcionário vai se aproveitar quando ele se aposentar, aí vai ter esse plano que a gente chama de BD. Isso é difícil, já, Leitão. Eu acho muito interessante, mas é difícil, tá? E os valores são altos, quer dizer, não é toda empresa que tem, mas quando tem, o negócio é relevante.
Ah, tá. Eu já falo, Eloy, isso aqui. E depois outros benefícios de longo prazo, sinceramente, algo que eu quase nunca vi, vai ser meio en passant. O Eloy me lembrou uma coisa aqui que eu acho que vou comentar no grupo. Aí eu posso ter falado uma coisa errada, assim, de explicação, mas quinta que vem não tem aula, porque tem um evento da Amor. Sinceramente, eu não lembro exatamente o nome, mas vai ter uma mensagem no grupo formalizando, mas quinta que vem não tem aula, tá? É o Congresso da Amor. É o congresso mesmo, né, Moacir? Quinta? É isso mesmo. Tá. E aí, pessoal, não vai ter atraso, só vai ter atraso daquele calendário que eu passei, que a prova passa para a última aula, tá? Porque eu coloquei 2 aulas de case que, na verdade, já eram pensadas para tais atrasos mesmo, tá? Então, acho que termina certinho. Eventualmente, a gente pode fazer uma hora de algum dia só para eu corrigir a prova, se vocês precisarem, a gente faz uma hora, uma aula só para eu mostrar a correção. Porque acho que a prova, mais do que a avaliação, é importante para avaliar o próprio conhecimento, né? Então, essa norma, pessoal, ela trata de todos os tipos de benefício a empregado. Todos, independente da nomenclatura, exceto pagamento baseado em ações, exceto stock option, que tem uma norma própria, que como não vai ter aula quinta que vem, fica para outra terça, tá? Então, ela trata de todos os tipos. Você deu um carro para o funcionário, está dentro dessa norma. Você mandou o funcionário embora, está dentro dessa norma. Você dá um plano médico para quando o funcionário se aposentar, ele continuar tendo o plano médico depois que se aposentou, está dentro. A sua empresa tem licença premium, então depois que o funcionário trabalha 5 anos, ele tem direito a ficar, sei lá, 6 meses sem trabalhar. Está dentro. Tá? Então, é todos os tipos, exceto o pagamento baseado em ações. Fora isso, fora como contabiliza, a norma trata como divulga isso também. Ela não se limita a como contabiliza, e sim como divulga. Divulgação é tranquila. A única divulgação chata é plano pós-emprego de benefício definido. Aí é umas 2 páginas de divulgação. Então, pagamento baseado em ações, a gente vai falar. Isso tem muita implicação tributária e trabalhista, quer dizer, isso é um benefício tributário para fim de legislação? É ou não é? Tá? Isso dá bastante discussão, bastante judicialização, e a parte contábil é chatinha. A regra não, é mais chato para quem faz as contas matemáticas. E o princípio básico de contabilização de todos os planos, de todos os benefícios de empregados, é sempre o mesmo. Independente da sua complexidade, independente da distância de competência e caixa, ele é sempre o mesmo. Conforme o funcionário presta o serviço, eu reconheço um passivo contra uma despesa. Quer dizer, o regime de competência está associado à prestação do serviço e não o pagamento em caixa. Tá? Então, uma aposentadoria que eu vou pagar quando o funcionário se aposentar. Eu não pago nada hoje. Eu, empresa, eu tenho um plano atípico, mas eu pago por caixa só depois que ele se aposenta. Tá? Isso é muito raro, mas vamos supor que tem. Minha despesa é quando o funcionário trabalha e não quando eu pago. Tá? Eu tenho um plano de bônus daqui 5 anos se o funcionário atingir certas metas, e ele ainda eu pago em 5 parcelas isso, tá dentro, tá? Então, a parte da contabilização é a prestação do serviço, independente da saída de caixa. Por isso que benefício pós-emprego tende a ser complicado, porque você tem hoje a despesa, tem o caixa amanhã e o funcionário recebe o dinheiro depois de amanhã. Você acaba tendo três marcos, né? O funcionário trabalhar, você pagar o dinheiro e a aposentadoria no futuro que ele vai receber. Mas esse é o princípio que se aplica a tudo. Tá?
E aí a gente vai ver que tem aqueles 4 tipos de benefício que eu coloquei na apresentação, na agenda. Curto prazo, longo prazo, rescisório e pós-emprego. Então, aqui eu só vou apresentar os 4 tipos por enquanto. Os de curto prazo são benefícios que são devidos pelo funcionário trabalhar e que eles são devidos em até 12 meses. É o mais comum. Salário, eu trabalho hoje para receber daqui a um mês. Bônus anual, recebo daqui a um tempo. Então, são benefícios que eu sempre vou pagar para o funcionário em menos de 12 meses. Tá? Salário, contribuição previdenciária, licença anual remunerada, licença por doença, PLR, gratificação se paga dentro de 12 meses. Então, entra todos os benefícios normais. Cumulativo ou não cumulativo. Eu não sou muito especialista em legislação trabalhista, mas o que eu vejo do cumulativo seria, eu tenho o direito de pegar 30 dias de férias. Se eu não pegar no ano, eu acumulo para o outro. Se eu não pegar no segundo ano, eu perco. O Brasil, que eu saiba, não tem muito benefício cumulativo. Mas tem países que têm, tá? Você não precisa pegar no próprio ano, você pode acumular. Estaria dentro da norma. Por quê? O benefício está ali, mesmo que você acumule, mas eu nunca vi na prática. Outros benefícios de longo prazo, quer dizer, você trabalha hoje, tem direito ao benefício, mas a empresa só vai te pagar daqui mais do que 12 meses, tá? Então, é licença prêmio que tem na iniciativa pública. Você trabalha 5 anos para ter o benefício lá na frente. Ou você tem um bônus no banco lá, você é da tesouraria, mas o banco tem medo que tenha tido algum erro ali. Então, ele fala, ó, você tem direito a R$100 de bônus, 100 mil, mas eu te pago daqui 5 anos. Tá? Então, pelo fato de passar de um ano, tem algumas regrinhas diferentes do curto prazo. Eu não acho isso muito ADF, tá? Eu já vi de banco só. Mas o fato gerador é o mesmo do de cima, é o trabalho, você já tem direito, só vai postergar o recebimento por um prazo superior a 12 meses. Pós-emprego. Então, o pós-emprego é o benefício que o funcionário vai ter quando terminar o período laboral dele. E aqui, pessoal, quando a gente fala pós-emprego, é quando termina o período laboral, não é quando ele é demitido, tá? Que aí seria o de baixo. Então, aqui, o que entra? Plano de previdência, seja ele contribuição definida, aquele que você põe numa empresa para o funcionário, seja benefício definido, aquele que o funcionário vai ganhar, sei lá, 80% dos últimos salários. Seja plano de assistência médica. Aí tem 2 tipos de plano de assistência médica. Tem empresa que fala, ó, quando você, diretor, se aposentar, eu continuo pagando o seu plano médico. Isso é raro, mas tem. Acho meio absurdo, mas tem. E tem um outro que é assim, eu falo para você, funcionário, quando você se aposentar, você vai pagar o seu plano médico, mas você vai integrar para fins de precificação a base da empresa. Então, você vai pagar um valor como se você estivesse na empresa. Você vai pagar menos, porque a empresa tem um monte de funcionário mais novo, que paga menos. Então, você acaba tendo um mutualismo ali dentro da empresa, porque você entra numa base que tem um monte de funcionário que ganha menos. Aí alguém pode falar, pô, mas por que isso impacta a empresa? Porque o fato desse funcionário estar na base faz com que a empresa aumente a idade dela média e ela pague mais dos planos médicos porque ela está dando esse benefício para o aposentado. Essa conta é muito difícil. Até os anos de 2012, ninguém contabilizava. Agora tem que contabilizar. Tá? Então, esse pós-emprego de plano médico é complicado. E tem que ficar esperto. Tá? E plano pós-emprego, em geral, é coisa de empresa grande. Esse plano, um monte de empresa pequena tem. Tá?
são aqueles planos de saúde que você paga uma parte no seu holerite, tá? Em geral. Então, esse é importante, tá? Que seria o pós-emprego de plano médico, aquele que você continua pagando o preço como se você estivesse na base de ativos da empresa. Você não está, mas na hora de para fim de precificação você está. Então, você paga mais barato e a empresa paga um pouco mais caro de quem está na ativa. Depois, benefício rescisório. Então, são benefícios que mudam o fato gerador. O fato gerador vem de você terminar o vínculo empregatício antes do normal. Seja porque você mandou o funcionário embora, seja porque ele aderiu a um plano de demissão voluntário, chamados PDVs. Então, pessoal, deu para entender os 4 tipos? A aula que vem a gente vai falar muito desse, tá? Minha ideia é na aula que vem falar bastante desse, mas deu para entender os tipos? Eu só vou falar um pouquinho de benefício de curto prazo, pessoal. Tem um tempinho porque ele é mais simples. Então, a contabilização é direta, a gente não tem aquele negócio do risco atuarial, não tem que fazer valor presente, nada disso. O reconhecimento da despesa é por competência, como se a gente fizesse uma contabilidade just in time todo dia. O funcionário trabalhou um dia, eu provisiono despesa contra passivo um dia. O funcionário trabalhou o segundo dia, eu provisiono mais um dia. Funcionário trabalhou o terceiro dia, eu provisiono mais o terceiro dia. Tá bom? É sempre por competência. Aí eu vou acumulando passivo. Quando a empresa paga, sai dinheiro no caixa e eu baixo o meu passivo. Caso a empresa pague mais, um valor maior do que tal passivo, eu reconheço uma despesa antecipada no ativo. Isso pode ocorrer? Pode. Tem um monte de empresa, principalmente multinacional, que paga 70% do salário dia 15 e 30% do salário no último dia do mês. Então, na metade do mês, o funcionário trabalhou, em tese, 50% do mês. Então, a empresa teria um passivo referente a 50% do salário mensal. Quando a empresa paga 70%, ela, além de matar o passivo, que se refere a 50%, ela já adiantou 20% do salário e reconhece um ativo. Tá? É isso que eu coloquei aqui. Tá? Então, pessoal, eu queria mostrar um exemplo desse negócio de 70%. Tá? Eu não consegui pôr o slide e tudo no mesmo. Tá? Então, por enunciado aqui, a resposta aqui. Então, uma empresa paga mensalmente R$120 mil em salário. Demonstrar o lançamento para o dia 15 e para o dia 31. Vamos supor que o mês é metade. Vamos pensar que o dia 15 é metade, só para facilitar, tá, pessoal? Dia 15 é metade. E aí ele paga 70% no dia 15 e 30% no último dia do mês. Lembrando, vamos considerar que já foi metade do mês, dia 15. Então, paga 70% e 30% no final do mês. Então, quando eu chego no dia 15, olha o que eu vou ter de lançamento. Eu vou ter uma despesa de 60%, que é a metade da remuneração mensal. Essa despesa eu reconheço no passivo como obrigação trabalhista. Nesse momento, a empresa vai pagar os 70% de 120. O 70% de 120 dá 84. Então, ela pagou mais do que o passivo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar do caixa 84, baixar o meu passivo integralmente, e a diferença entre o meu passivo e o 84 eu reconheço no ativo circulante como despesa antecipada. Quer dizer, eu já gastei por 70%, mas eu só aproveitei de metade do tempo do funcionário.
Tá? Deu para entender aqui, pessoal? O 24, o que que é? Tá? E aí, no final do mês, eu pintei em cinzinho os lançamentos que já estavam aqui. Eu vou reconhecer mais 60 de despesa. O que eu faço com esses 60 de despesa? Eu falo, uma parte desses 60 já foi paga, então eu não vou pôr no passivo, eu já mato o meu ativo, porque já foi paga antecipadamente. O restante, a diferença dos 60 para o 24, eu ponho no meu passivo. Então, no final do mês, o meu passivo vai estar só com 36. Ele vai representar só o 30%, né? Porque eu já paguei 70, vai representar o 30%. Aí eu venho e pago 36 e zero o meu passivo. Pensando em termos de DRE e balanço, eu vou ter a mesma despesa da primeira quinzena e na segunda quinzena, porque eu estou usando o regime de competência. O funcionário trabalhou todos os dias. Só que na primeira quinzena, eu vou ter uma despesa antecipada. Tá? Eu fiz aqui essa despesa no PL só para fechar ativo e passivo. Tá? No segundo momento, eu tenho caixa de 120. Então, a gente vê que sempre, isso é uma regra que tem pouquíssimas exceções, sempre saída de caixa é igual a despesa. O que muda é a temporalidade. A despesa está por competência, a saída de caixa por regime de caixa. Em outras palavras, o resultado de uma empresa é uma alocação econômica dos fluxos de caixa. Por isso que o regime de competência entre economistas é chamado de regime econômico e o regime de caixa financeiro. Então, deu para entender esse exemplo, pessoal? Tá? Então, acabei. A aula de hoje seria isso, acabei ficando uns 2, 3 slides para trás do que eu planejava. Quase deu, tá? Curto prazo eu não tenho mais muito. O que tem eu vou falar de bônus e um pouquinho mais que faltou, tá bom? Na próxima aula. Então, a próxima aula teria esse material para a próxima aula, tá? Eu só adiantei um pouco. Aí seria isso por hoje, então, pessoal. Espero ter aproveitado aí. Beleza, um abraço, pessoal. Valeu. Abraço.